Uma decisão que envolve o trabalho de servidores públicos nos limites geográficos do país. TRF1 decide que os critérios para definir quais locais são considerados de fronteira são responsabilidade do Executivo. Atraso na entrega de alianças gera frustração de noivo, que consegue indenização na Justiça. O Inteiro Teor destaca decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Eles trabalham para enfrentar o tráfico de pessoas, de armas e drogas, entre tantas outras ações que exigem a intervenção de peritos e especialistas. São os profissionais que atuam nas fronteiras do país. Recentemente, o TRF da Primeira Região julgou que os critérios para definir que locais do país são considerados estratégicos em região de fronteira para fins de recebimento de indenização são responsabilidade do Poder Executivo. Confira. Servidores públicos que atuam na prevenção, controle, fiscalização ou repressão de delitos nas regiões de fronteira têm direito a uma indenização paga pela União. Os critérios estão definidos na Lei 12.855, de 2013. Segundo dados do Ministério do Planejamento, em 2017, cerca de 67 mil servidores receberam o adicional por ocuparem cargos de difícil provimento. São funcionários alocados em postos da Receita Federal do Brasil, das Polícias Federal e Rodoviária Federal e dos Ministérios do Trabalho e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Precisou que o Poder Executivo regulamentasse o que seria e quais seriam aquelas localidades de difícil provimento. Então, apenas com essa regulamentação é que essas pessoas que trabalham nos locais que precisam desses dois requisitos, ser fronteira e de difícil provimento, tivessem direito ao recebimento dessa verba. Ela, quando foi regulamentada, ela foi condicionada ao valor de R$ 91,00 por dia de trabalho nessas localidades. Para receber o dinheiro, o servidor precisa atuar em um município que seja oficialmente declarado como estratégico na fronteira. E os critérios de identificação desses lugares foram discutidos recentemente no Judiciário. Um servidor que não se encontrava entre os quase 70 mil habilitados para receber o adicional no final do ano passado, entrou com uma ação na Justiça Federal de Rondônia com pedido para receber a gratificação. Ele alegou que trabalhava em localidade estratégica, mas teve o pedido negado. Coube à primeira turma do TRF1 analisar o recurso de apelação do servidor e manter a improcedência do pedido. Acompanhando o voto da relatora, desembargadora federal Gilda Seixas, os desembargadores decidiram que, para receber a gratificação, o servidor precisaria estar trabalhando em local de fronteira considerado de difícil provimento e reconhecido pela Administração Pública Federal. Para o tribunal, a obrigação de identificar, oficializar e atualizar estes locais de difícil provimento é do Executivo. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão listou, no final do ano passado, 113 localidades consideradas estratégicas para fins de indenização. No critério de difícil fixação de efetivo, constam os municípios da Amazônia Legal, com população de até 200 mil habitantes, e outros como Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina e Uruguai, e é onde trabalha o analista tributário da Receita Federal do Brasil, Walter Gomes de Medeiros. Ele destaca que, apesar de não ter sofrido correção nos últimos anos, a indenização de fronteira reflete positivamente na carreira. A importância que nós consideramos é que ela está valorizando um pouco mais, está distinguindo o servidor que trabalha na fronteira do servidor que trabalha em outra unidade, uma unidade que está longe dessas zonas de difícil provimento. Ela já remunera um pouco mais
e vai ter reflexo. O reflexo dessa indenização no próximo concurso de remoção, o que vai acontecer? Muitos servidores que normalmente seriam removidos, pediriam a remoção no próximo concurso, não pedirão. As notícias sobre as decisões do TRF1 estão no nosso portal www.trf1.jus.br. No próximo bloco, noivado dos sonhos é frustrado por causa do atraso dos Correios na entrega de aliança e o noivo conseguiu indenização na justiça. Já já! Atrasos nas entregas das compras feitas pela internet podem gerar tanto aborrecimento que há quem busque a justiça. Recentemente, um homem conseguiu indenização após ter o pedido de casamento frustrado por causa de um atraso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O anel de noivado demorou bem mais que o previsto para chegar. Veja na reportagem de Daniela Garcia. Robson já está acostumado a fazer compras pela internet. Ele toma todos os cuidados necessários, analisa as avaliações das empresas e tem a facilidade de adquirir o produto sem ao menos precisar sair de casa. Mas a última compra deu um pouco de dor de cabeça e o problema foi justamente para receber a mercadoria. Já se passaram mais de 14 dias do previsto para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos entregar as bandanas que ele vai usar na faculdade de enfermagem. E até agora nada. A gente, quando compra um produto, a gente quer receber, quer ver, quer tocar, quer ver se ficou bom, igual quando a gente compra, faz esse tipo de encomenda. No meu caso, eu estou aguardando, né, que eu quero ver o material. E também para mostrar aos amigos, né, da faculdade também. Vai que eles também, gostei, vou encomendar também. Casos como o de Robson são vistos com frequência e há situações ainda piores. Imagina você programar um pedido de casamento em Paris, pagar passagens, hospedagem, comprar o anel de noivado por um site bem conhecido, pagar uma taxa maior de entrega para a joia chegar em apenas um dia e acabar tendo que viajar sem o produto por falha nos serviços prestados pelos Correios. Pois foi o que aconteceu com um homem no Piauí. Ele comprou o anel em 18 de dezembro. A entrega seria no dia seguinte, mas só ocorreu 11 dias depois, no final da tarde. O voo do casal saiu antes, às 11h45 da manhã. Ou seja, o noivado dos sonhos não saiu como planejado. Inconformado, o noivo entrou com uma ação na justiça contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Já em primeira instância, garantiu indenização por danos morais. A ECT recorreu ao TRF da Primeira Região. Alegou que é parte ilegítima na ação, visto que a relação de consumo foi estabelecida entre o autor e a loja. Sustentou ainda que não ficou demonstrada culpa por parte da ECT, entre outros argumentos. Mas, ao analisar o caso, a sexta turma do tribunal considerou que os fatos foram comprovados e restou configurada a responsabilidade civil da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O colegiado destacou que a situação causou violação direta ao direito da personalidade, especificamente à honra. Portanto, é devida a indenização por dano moral no valor de R$ 2.000. Este advogado fala sobre a responsabilidade objetiva da ECT. A partir do momento que ele, como empresa, vende um serviço e se põe à disposição e até cobra uma taxa mais alta por um serviço de entrega rápida, né? A partir do momento que ele publica isso, dizendo eu consigo fazer, ele assume para ele os riscos do negócio. No caso dos Correios, em especial, porque ele tem um risco administrativo, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, ainda assim, ele presta um serviço público de postagem e aí, mais ainda, né, reforçando mais ainda essa ideia, ele tem uma responsabilidade objetiva por aquilo que ele vende. Para a gente, que eu estava pensando aqui, para a gente que tem acesso à informação, com internet, com tudo, a gente consegue estar verificando, consegue ver, acompanhar como é que está acontecendo. E as pessoas que não têm esse acesso,
que às vezes precisa de um boleto bancário para pagar, que está longe, tipo, quem está mais no interior. Atrasa, né? Leva prejuízo para as pessoas, depois tem que pegar multa, essas coisas todas, né? Esse foi o Inteiro Teor. Você pode acompanhar as reportagens do programa e também outras notícias do TRF da Primeira Região no nosso portal e no YouTube. E não se esqueça, estamos também no Facebook e no Instagram. Nos encontramos novamente no próximo programa. Até lá!